solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar. Tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simples é o futuro em suas mãos, na busca por excelência. A liderança é a missão. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar. Tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simples é o futuro em suas mãos, na busca por excelência. A liderança é a missão. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder. Na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é
solução na oficina. Precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simplu é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio. O sucesso vai chegar. Perfeição. Simplu é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio. O sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar. Tecnologia e inovação para a oficina prosperar. Simplu é o futuro em suas mãos, na busca por excelência. A liderança é a missão. O conhecimento é poder. Na Simplu você vai crescer. Fala, amigo reparador e dono de oficina. Talvez esse vídeo seja o mais importante que você vai receber hoje, porque eu vou trazer estratégias de diagnóstico utilizando multímetro e principalmente literatura técnica. Me chamo Laerte Rabelo, sou consultor técnico e há mais de 20 anos venho ajudando reparadores de norte a sul do país a destacar a oficina e se tornar referência em sua região. Nessa aula, eu vou apresentar os 7 passos que você vai utilizar o multímetro e literatura técnica para fazer diagnósticos rápidos e assertivos em sensores, atuadores dos diversos sistemas automotivos. Essas estratégias podem ser utilizadas ainda hoje na sua oficina e você se destacar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 7 passos que você vai fazer para utilizar o multímetro e literatura técnica para levar a sua oficina para o próximo nível. Eu vou te ensinar a verificar tensão, corrente, resistência, frequência do T-cycle de sensores e atuadores dos diferentes sistemas automotivos. As estratégias que eu vou te apresentar são oriundas do chão de oficina e a sua resolução é comprovada com vários casos de estudo. Então não perca tempo, fica até o final, porque eu vou ter uma surpresa para você. Agora, vamos mudar de estúdio para melhorar a dinâmica dessa aula. Então, pessoal, olha só para a tela, começando aí a aplicação do multímetro no diagnóstico. Por que eu separei essa tela para vocês? Porque são diversos sistemas automotivos que precisam da utilização do multímetro. Recebi muitos contatos hoje pela manhã e à tarde perguntando se essa live era para eles, né? Ah, professor, eu vou trabalhar com sinalização e iluminação, trabalho com ABS, trabalho com câmbio automático. Será útil para mim essa live? Eu digo, com certeza será útil, porque tudo que tiver a parte eletroeletrônica, sistemas elétricos, o multímetro está lá para realmente fazer o diagnóstico bem assertivo. Pessoal, osciloscópio é importante, a gente fala sempre isso, outros equipamentos são, mas não deixe seu multímetro do lado, porque eu vou provar hoje para vocês que junto com a literatura técnica é poderosíssimo isso e traz resultados incríveis na tua oficina, beleza? Vamos lá. Observe aí que os veículos atuais, pessoal, têm muitas tecnologias aplicadas aí, redes de comunicação, sistema ABS, TPMS, né, infoentretenimento, toda a parte de rádio, módulos de carroceria, toda a parte de ar-condicionado aí digital, né, telemático, Bluetooth, Wi-Fi, airbag, né, toda a parte de sistema de transmissão automática, módulos de comunicação, enfim. Nós temos aí, né, a parte de imobilizador, antifurto e OBD, né, onboard diagnóstico. Então a gente vai trabalhar alguns aspectos relacionados a isso. Isso está chegando a um nível, pessoal, muito alto, e eu estava até conversando com outros instrutores aí, que está numa velocidade cada vez maior. Então, para você se manter vivo nesse mercado, você tem que estar estudando e se aperfeiçoando na área que você quer crescer, não em todas as áreas, tá? Foca no aprendizado que você precisa. Então, a galera que está aqui hoje realmente está focada na parte eletroeletrônica. Show de bola. Pessoal, olha que bacana isso aí, essa apresentação. A gente vai focar um pouco mais na parte de sensores, atuadores e módulo de injeção. Nesse caso, se você observar, nós vamos aplicar o multímetro em todos esses sensores e atuadores. Como assim? Vamos ver toda a questão de sensores, que são sinais de entrada. Nós vamos ter atuadores que são controlados pela central. Temos também, lógico, a alimentação dos sensores, que podem ser 5 volts, podem ser 3,3 volts. Né? Vai ter o massa, né? Os sinais de resposta.
né? Linha 30, linha 15, né? Positivo direto, pós-chave. Então, eu recebo muitas dúvidas e, lógico, ajudo muitos reparadores no dia a dia em relação a isso. Olha, confere a alimentação da central, confere o massa da central. E não é só a conferência somente com a função tensão do multímetro que a gente vai apresentar daqui a pouco. Não é isso. Existe uma estratégia que eu vou apresentar para você colocar um consumidor junto com o multímetro, tá? Vou apresentar isso para vocês, onde você vai ter certeza que aquela alimentação, aquele 12 volts está chegando, aquela alimentação, tem potência, tem energia valendo ali mesmo, não é um positivo falso, tá? Então eu vou te explicar isso aí também, que é muito importante. Muitas vezes o reparador ele erra nessa parte, porque ele está vendo 12 volts, mas o fio já está quase partido, o relé está com problema interno e não está conduzindo e não alimenta de forma correta. Eu vou explicar isso aí em mais detalhes. Vamos também chamar atenção para os valores de alimentação e valores de pinos aí do OBD2, né? Como assim, professor? Quem é o pino 16? O que é que vem no 16? O que é que vem no 6 e 14? O que é que vem no 4 e no 5? Se é positivo? Se é Redcam mais, Redcam alta, Redcam baixa, tá? Então a gente vai apresentar detalhes disso aí, tá? Beleza. O que é que eu vou ver em relação a atuadores e as grandezas e os sensores também, logicamente? Sonda lambda. Eu vou ter a parte de medição de resistência, de alimentação, de corrente de consumo e o controle PWM negativo, que é o aquecedor que já vem com o PWM. Tá? Então, você vai observar que eu vou ter frequência, ciclo de trabalho. Então, com essas informações que você vai encontrar nos diversos manuais do Simplo, você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Circuito debaixo do relé, resistência e alimentação. Então você vai ter essas informações também. Bobina, alimentação 12 volts, tempo de carga, que você vai trabalhar aí em milissegundos. Olha só que interessante. Tu tem a referência lá, digamos que no Simplo tem informando que é 3 milissegundos o tempo de carregamento. E você, ao medir com o multímetro, você vai ver que está lá com 5 milissegundos. E essa bobina está com histórico de estar sendo danificada pelo módulo. Tá? Então isso é muito interessante, somente com o multímetro. Pulso positivo ou negativo, usar a função trigger para definir o disparo, né? A corrente de consumo. Lá na bomba de combustível, tensão de alimentação, corrente de consumo e as bombas pilotadas com o sinal PWM. Aí você vai ver a frequência e você vai ver também o ciclo de trabalho. Lá no injetor, circuito do injetor, resistência, alimentação, corrente de consumo e também o tempo de trabalho desse injetor em milissegundos. Eu vou ter lá na borboleta, né, no corpo de borboleta, circuito do motor CC, resistência, corrente de consumo, o PWM, que é o comando, né, você vai ver frequência e ciclo de trabalho. Lá no variador de fase do VVT, né, o atuador, você vai ver resistência, corrente de consumo, PWM, a frequência e o ciclo de trabalho também. Então, vocês observam essa aplicação em massa aí, em diversos sensores e atuadores. Alguns deles eu vou mostrar aqui exemplos na prática. Vamos começar com a grandeza mais simples, né? Mas tem várias aplicações. Eu vou deixar aqui alguns insights, eu vou deixar aqui algumas dicas para você. Primeiro, medição de tensão. Primeira observação. Vou chamar a atenção aqui agora para vocês, para realmente vocês ficarem ligados. Vamos lá para essa câmera aqui. Pessoal, essa grandeza, a medição de tensão com o multímetro, é a única, na verdade, que você vai fazer com toda tranquilidade. Por quê? Ela não vai danificar o multímetro, porque você vai fazer a instrumentação, colocando as pontas de provas vermelha e preta nas posições corretas, que eu vou mostrar daqui a pouco, e você vai colocar na medição de tensão. Nesse momento, internamente no multímetro, você vai ter o máximo de resistência elétrica possível. Como assim, professor? Você vai ter lá, eu não posso interferir nessa medição, o multímetro não pode interferir, ele vai só ler. Não vai ter corrente elétrica fluindo pelo multímetro, tá? Então ele vai estar além fazendo leitura sem interferir no resultado final, tá bom? Então você vai fazer as medições aí com tranquilidade em relação à tensão elétrica, beleza? Vamos lá. Então, a tensão elétrica, se você fazer uma analogia para entender o que é tensão elétrica, é a pressão que vai empurrar os elétrons. Então, toda vez que eu tiver uma diferença de potencial, no caso na fonte, na bateria,
o que é que vai acontecer? Eu vou ter um fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica. Então, toda vez que eu tiver exatamente excesso de elétrons, portadores de carga negativa no negativo da bateria, e falta de elétrons, né, no positivo da bateria, eu vou ter um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai gerar esse fluxo de corrente. Então, quando a bateria está carregada com 12,8 volts, por exemplo, eu vou ter lá excesso de elétrons no negativo da bateria e falta de elétrons no positivo. Quando eu tenho uma bateria totalmente descarregada, eu perdi esse desequilíbrio. Então, não tenho mais essa diferença de potencial. Beleza? Então, tá aí um exemplo aí do circuito elétrico, onde eu vou ter aí um lado dessa lâmpada ligado ao positivo e o outro lado ligado ao negativo. Se for fazer uma analogia com a caixa d'água aí, você vai ver que a força gravitacional aí, a pressão vai estar empurrando essa água e esse fluxo da água vai ser a corrente. Então, se eu tiver essa pressão empurrando os elétrons, eu tenho fluxo, tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então, se eu tenho aí, pessoal, um exemplo aí, a tensão, que representa esse bonequinho que está empurrando os elétrons no condutor, que é o fio metálico. Se eu estou com esse registro fechado, eu tenho um desequilíbrio entre o nível da água aí, entre essas duas caixas d'água. Quando eu abro esse registro, o que é que vai acontecer? Automaticamente vai ter um fluxo dessa água, que é representado aí a corrente elétrica. Quando chegar no mesmo nível, o que é que vai acontecer? Não tem mais fluxo. Então isso representa quando a bateria descarregou, ou a fonte de energia não está mais fornecendo essa tensão. Tranquilo? Então é isso que acontece no circuito automotivo. Por isso que eu tenho a bateria lá para fazer a função de partida, logicamente a primeira função dela, de alimentar o motor de partida para fazer essa partida e fazer o que, pessoal? Receber a energia do alternador, fazer o que? Um equilíbrio, manter um equilíbrio da energia, né? Fazer lá um equilíbrio para não ter exatamente picos de energia nos consumidores, né? E justamente ter uma opção também, fica ligado, quando você tiver um problema no alternador, a bateria ela vai ter uma denominação chamada RC, reserva de capacidade, que já vou falar o que é isso também para a gente aprofundar, que é o tempo em minutos que essa bateria vai conseguir fornecer 25 amperes, tá? Para o veículo conseguir se locomover até um socorro, até um local seguro, tá? Então a gente vai chegar a isso aí. Então, primeira função da bateria, partida, logicamente. Segundo é a questão do equilíbrio, né, energético ali, para não deixar picos de tensão nos consumidores. Ele vai trabalhar também com isso. E também ter uma energia ali de emergência que eu vou ter na denominação RC, que vocês vão observar. Então, tensão elétrica está aí. Nesse caso, eu vou ter um multímetro aqui na tela, que vocês observam. O que é que eu vou ter, principalmente no meu multímetro aqui? Quais são as funções? Por isso que chama de multímetro. Vamos começar aqui para até explicar a questão da nomenclatura. Multímetro são de multifunções. Ele não é só a questão de voltímetro, ele não é só um amperímetro, ele não é só um ohmímetro. Ele é um multímetro, ele vai ter tensão, corrente, resistência, frequência, duty cycle, medição de diodo, temperatura, rotação, tá? Então, você vai ter várias funções do meu multímetro. Lembrando, eu vou ter o seletor aqui, pessoal, para fazer a seleção manual nesse caso aqui. Então, eu vou ter tensão contínua, eu vou ter tensão alternada, eu vou ter corrente contínua, eu vou ter corrente alternada, eu vou ter valores de corrente para 200 mA, eu tenho valores de corrente até 10 amperes, eu vou ter posições para resistência, teste de continuidade, né? Nesse caso dessa imagem, mas eu vou apresentar daqui a pouco aqui na prática frequência, temperatura, teste de diodo e assim sucessivamente. Então, já deixo para vocês aqui. Coloquem daqui a pouco, quando eu começar a apresentar as suas dúvidas, para a gente já ir anotando aqui a equipe já para a gente responder, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Seguinte, vamos começar fazendo uma medição de tensão. Nesse caso aí, você observa que eu vou ter esse multímetro amarelo. O primeiro multímetro que você tem na oficina lá no início é o multímetro amarelo, o mais baratinho que tem, que já salva a tua oficina de várias situações. Então, você que tem um multímetro amarelo, fique feliz porque todo mundo começa por ele, tá? Beleza? Então, vou colocar o que, pessoal? O seletor ali no V, onde tem a letra V, se você observar aí. Tensão contínua, deixei na tensão máxima de 20 volts. Ponta de prova vermelha, onde tem V no seletor aí, né, lá na parte de baixo. E o preto no comum, sempre o preto vai estar no comum.
tá? Que é o negativo. E aí você observa que eu vou ter 12,68 volts, ou seja, tensão da bateria em repouso. Pessoal, mas antes de mais nada, é bom até complementar, por isso que eu falo que fiquem atentos ao que eu vou falar aqui agora. Eu vou até chamar a atenção aqui, ó. Vamos lá. Quando eu vou fazer a medição da bateria, ela em repouso, é só para saber se ela está 100% descarregada ou não. Vamos para uma situação real aí, você que tem autoelétrica, você que trabalha com bateria, você que trabalha realmente aí com autoelétrica. Quando o cliente relata que o carro não pegou pela manhã e ele pegou no empurrão e saiu para fazer a revisão da bateria, fazer um teste de bateria. Chegou o veículo lá na tua oficina e você vai fazer a medição de tensão. Presta bem atenção. O que é que vai acontecer quando você medir lá com o veículo parado, desligado? Vai dar 12,80 lá, com certeza. Porque ele já vem com a tensão residual, tá? Ele vem com a tensão residual que o alternador veio carregando nesse caso. E aí você vai dizer, não, mas a bateria está com 12,8 volts. Cara, tá carregada aqui, tá tendo tensão na tua bateria, tá legal. Não é bem assim que funciona. Tem que fazer o quê? O consumo da tensão superficial para ver a tensão real dessa bateria. Como é que você vai fazer isso? Essa é a grande situação. Vamos lá. Seguinte, você vai ter que acender ali os faróis durante 1 minuto, tá? E você já observa no multímetro que ele vai consumir essa tensão. Quando você passar esse tempo e você desligar os faróis, se essa bateria estiver realmente boa, ela vai recuperar, ela vai aumentar esse nível de tensão, vai se recuperar. Caso ela não esteja legal, realmente já tenha cansado, ou ela descarregou de forma muito agressiva, ela vai manter aquele nível de tensão lá embaixo, vai cair para a tensão real dela. Então, ou você acende os faróis nesse caso, ou você deixa ela em repouso para cair essa tensão residual, é a tensão superficial. Nunca esqueça disso, porque a bateria quente, que a gente chama, é uma coisa, bateria fria é outra. Então, bateria em repouso ela vai ter o valor de tensão real, ou você coloca para consumir com a lâmpada, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Seguinte, então nesse caso, você observa isso aí. Esse nível de tensão. Se eu inverter o positivo com o negativo, ou seja, colocar aí a ponta de prova preta no positivo e a ponta de prova vermelha no negativo, eu vou ter menos 12,68. E aí não vai acontecer nada, não vai queimar o equipamento. Você só vai ter uma indicação que está invertida a posição correta, tá bom? Beleza? Vamos lá. Grandeza elétrica e corrente. Muito cuidado com medição de corrente com o multímetro. Por quê? O que é que vai acontecer? Primeiro, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons, é o fluxo ordenado de elétrons. Os elétrons vão estar se movimentando no condutor de qualquer jeito, de forma desordenada. Quando você polariza, quando você coloca lá para um lado positivo e o outro lado negativo, você vai ter o quê? Uma organização, você vai ter um fluxo ordenado. Qual é o fluxo real, pessoal? Saindo do negativo para o positivo, é o sentido real. Nesse caso, aí sim eu tenho uma corrente elétrica, beleza? Show de bola? Nesse caso, como é que eu vou fazer essa medição? Vou fazer essa medição colocando o meu multímetro ligado a próprio circuito. Então, eu vou ter que abrir o circuito para fazer essa medição. E aí é o grande perigo. Fica ligado nisso aí. Eu vou ter que mudar, logicamente, a seleção para amperes, que é a unidade de corrente. Coloco para o maior valor que está no meu multímetro, no caso aí 10 amperes, tá? E antes de mais nada, eu tenho que me certificar, com muito cuidado, se aquele consumo não é superior a 10 amperes. Por que eu falo isso? Vamos para cá, vamos chamar a atenção. Porque se aquele consumidor ele vai realmente ter mais de 10 amperes de corrente, para esse caso aqui, ele vai danificar o multímetro. Por quê? Quando eu vou inserir o multímetro em série, que ele vou abrir o circuito, como você vê na figura, e vai passar a corrente por ele, se passar com o valor superior ao especificado lá no seletor, tu vai danificar. Então a primeira coisa sempre é colocar no maior valor. Tem multímetros que tem 20 amperes, tem multímetro que tem 10 amperes, mas é no máximo isso. Então, 100% das vezes que você vai danificar, nós vamos botar 90% das vezes que vai danificar um multímetro é com medição de corrente, falta de atenção. Não é que a medição vai queimar o equipamento, tá? É que vai acontecer o quê? Uma operação que foi feita errada, uma instrumentação errada. Então, nesse caso aí, 10 amperes, mediu o consumo aí da lâmpada, 1,68 amperes.
Ah, show de bola. Então, estou conseguindo fazer esse consumo aí. Perfeito? Posso utilizar o quê, pessoal? O alicate amperímetro para essa função. Aí sim, pode ter certeza que você vai ter um instrumento preciso e que não vai correr riscos desnecessários, porque o alicate amperímetro por corrente contínua, tu fica ligado nisso aí, tá? Não vai pegar um alicate amperímetro mais barato e ele só vai ler corrente alternada. Para tu não vai servir nada, tá? Para você não vai servir nada. Tem que ser um de corrente contínua. E aí o que é que vai acontecer? Com corrente contínua, você vai ler pela variação do campo magnético. Aí sim, não vai ter problema de danificar o equipamento, você vai ter uma leitura precisa e vai ler correntes altíssimas de motor de partida, de alternador, vai ver equilíbrio elétrico, vai ver a questão do eletroventilador, corrente da bomba de combustível, tá? Então você vai ter aí várias e várias configurações para utilizar. Eu, particularmente, só uso o multímetro para leituras de correntes, de corrente elétrica com fuga de corrente, que é em miliamperes. Perfeito? Então, fica ligado nisso aí. Quando eu tenho um valor maior, tá lá, 10 amperes, e a minha corrente que eu estou lendo é em miliamperes, eu posso mudar, logicamente, o seletor para 200 miliamperes. Aí eu consigo ter uma leitura bacana, tá bom? Vamos lá. Pessoal, falando em fuga de corrente, tá? Fica ligado aí agora, tá? Eu quero que vocês fiquem aí bem atentos. 100% atentos a essa dica que eu vou passar para vocês aí de fuga de corrente. O que é a fuga de corrente? É aquela corrente parasita que quando você desliga o carro, vai ficar consumindo a corrente de stand-by. E aí o que vai acontecer? Se tiver uma fuga de corrente elevada, por uma questão de foi colocado um acessório, está no acessório, ele está consumindo, uma instalação não foi bem feita, né? O regulador de tensão do alternador está com fuga, está consumindo muita energia, né? Um rádio, um LED, o que seja, tá? Tá consumindo demais, vai descarregar essa bateria rapidamente. Então, quando eu tenho lá fugas de corrente de 1 ampere, 1 ampere e meio, 2 amperes, aí já não é mais fuga de corrente não, pessoal. Aí já é rebelião, aí já é outro assunto, tá? Beleza? Quando você for analisar a fuga de corrente, o que é que você vai observar? Preste atenção nessa tabela aí. Se eu tenho uma bateria de 45 ampere-hora, e ela tiver uma corrente de fuga de 45 miliamperes ou 0,045 amperes, você vai ter em torno de 21 dias com esse carro parado, ele vai conseguir dar partida. Show de bola? Só um exemplo, tá? Olha que bacana, tu já tem uma métrica. Porque às vezes o cliente pergunta, mas essa fuga de corrente está muito alta? Depende muito. Se eu tenho uma fuga de corrente de 1 ampere, 1 ampere e meio ali, o carro só vai conseguir passar 3 ou 2 dias parado, já não vai mais pegar, não vai ter mais partida, tá? Se tu tiver uma bateria de 60 ampere-hora de maior capacidade e uma fuga de corrente de 60 miliamperes ou 0,060 amperes, também vai manter essa média de aproximadamente 21 dias aí, com esse carro pode ficar parado e pode dar a partida que ele vai pegar. Bateria de 70 ampere-hora, 70 miliamperes, vai conseguir também passar essa quantidade de dias. Então, eu vou fazer o quê? Vou verificar, pessoal, qual é a capacidade da minha bateria em ampere-hora. E eu já sei que se eu tiver um valor equivalente em miliamperes, 100 miliamperes, uma bateria de 100 ampere-hora, vai passar em torno de 20 dias aí com esse carro parado e pode dar a partida que ele vai pegar. E aí você já consegue fazer uma média. Ah, se com 100 miliamperes de fuga eu consigo 20 dias com esse carro parado, se eu tiver 50 miliamperes, eu vou ter mais dias com esse carro parado e assim sucessivamente. Entenderam aí, pessoal, essa tabela? Foi tranquilo? Show de bola? Qual o cálculo que você vai fazer para saber a quantidade de dias quando for fazer a fuga de corrente, tá? A fuga de corrente é simples. Como é que você vai fazer a medição? Você vai pegar, vai soltar lá, né, o cabo do borne negativo da bateria, coloca o multímetro em amperes, tá? E vai colocar a ponta de prova preta no borne e a ponta de prova vermelha no próprio chicote lá do negativo. Vai fazer uma ligação em série e deixa tudo desligado, tá? Interruptor de capu, logicamente desativado para dizer que o capu está fechado, né? Travado o alarme, né? As travas, a porta fechada, travado, e você vai esperar fazer o tempo lá de dormir o sistema, né? Vai fazer o sistema ele vai entrar em repouso e esperou esse tempo, você vai ver o quê? A corrente de fuga. Em cima desse valor que você viu, o que é que vai acontecer? Você vai fazer o cálculo. Mas já fica com essa tabela para você aí,
para não ter nenhum tipo de problema, você já saber fazer, identificar para o cliente os dias que ele vai poder ficar parado, tá bom? Beleza? Show de bola. Massa, hein? Vamos lá. Pessoal, resistência elétrica. Resistência elétrica tem em todo o sistema elétrico automotivo. Não é coisa ruim. Não é um problema. O problema é quando tem resistência onde não é para ter, tá? Então eu vou chamar a atenção já sobre esse ponto. A resistência elétrica é uma característica do componente. Então, o sensor de temperatura tem resistência, o TPS, posição de borboleta, tem resistência, o bico injetor tem resistência, bobina tem resistência, então não tem problema nenhum. Aqui eu estou mostrando o resistor, né, que é um componente que ele tem uma resistência elétrica, mas todo componente lá ele vai ter uma resistência para determinar a corrente. Então, quem determina o valor de corrente é a resistência daquele componente. Então, quem determina se é 10 amperes, 20 amperes, se é 50 miliamperes, é o consumidor, tá beleza? Medida em ohms, tá, pessoal? Então, para mim fazer a medição de resistência, pelo amor de Deus, vou chamar a atenção aqui agora. O circuito deve estar desenergizado. Desenergizado. Porque quem vai enviar o valor de energia, quem vai enviar a tensão, quem vai energizar é a bateria do multímetro, tá, pessoal? Então, jamais você vai fazer uma medição de resistência com o componente energizado de forma alguma. Você vai danificar o multímetro, a medição vai sair errada. Então, como é que eu sei que aquele valor de resistência é o correto? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a ponta de prova do multímetro, vou colocar o seletor na medida exata ali, em torno de, vamos lá, 200 ohms, 20K, que é 20 mil ohms, né? Então você vai ver qual a melhor escala, se não for o automático, e vai colocar as pontas de prova exatamente nas extremidades do componente. E aí você vai ter o valor. Cuidado com relação ao valor e temperatura que está fazendo essa medição, porque a resistência aumenta com aumento de temperatura. Então fica ligado nessa variação aí, tá? Beleza? Então nesse caso aí, eu tenho uma medição de 5,6, né, kilo-ohm. Beleza? Nesse caso, como é que eu vou fazer para saber se é real ou não essa medida, se é correto? Eu vou, logicamente, observar no manual de injeção eletrônica do Simples, como você observa aí na tela. Tem aí falando, ó, terminal 1 e 2 do componente, temperatura em torno de 20 graus Celsius, valor aí de 15 ohms, com a variabilidade para mais ou menos 5 ohms, de 10 a 20, no caso aí, respeitando a variabilidade. Por quê, pessoal? Essa variabilidade? As variações de temperatura. Perfeito aí? Show de bola? Então, eu posso pegar e fazer essas medições e comparar, para ver até se não está em curto esse bico injetor, esse componente que eu estou medindo, se não está com o circuito aberto. Então, você vai ter aí esse guia, vai ter exatamente os pontos que eu vou fazer a medição e também, logicamente, os valores, tá bom? Hoje, pessoal, o melhor multímetro é aquele que tem as escalas que você precisa, tá? Como é isso, professor? Eu tenho que procurar um multímetro automotivo. Trabalha com frequência, duty cycle, milissegundos, né? Tem a parte de... tem escala, é interessante, como eu vou apresentar daqui a pouco. No meu caso, o meu que eu tenho da Minipa, ele tem 3 dígitos depois do ponto ou da vírgula aqui. Então, ele é mais preciso, né? Então, também é um fator diferencial. Mas o outro que eu utilizo aqui da Icro também, muito bacana, porque ele vai ter a frequência, vai ter duty cycle, ele é Bluetooth, eu posso transmitir para a TV, né? Então eu posso transmitir para o celular, tem aplicativo, então é muita facilidade, eu consigo trabalhar observando a tela do meu multímetro através do meu smartphone. Eu consigo fazer uma medição lá no vão do motor, ali no compartimento do motor, dentro do carro, mudando a rotação, né? E aí eu consigo fazer toda essa análise, beleza? Bom, existe uma relação entre a tensão, corrente e resistência que é chamada primeira lei de Ohm. Exatamente. Então eu vou ter aí, pessoal, que, olha só que interessante, quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Então, eu vou ter aqui justamente uma questão muito interessante de eu aliar teoria e prática. Então, digamos numa situação que eu tenho um ponto de resistência no chicote, tá? Uma oxidação, zinabre, uma solda mal feita. Então, vai ter uma queda de corrente, porque aumentou a resistência. Nesse caso, o componente não vai trabalhar de forma adequada. Então, fica ligado nisso aí, que em cima da lei de Ohm, eu quero até chamar a atenção para isso aqui, você vai fazer ótimos diagnósticos. Se eu sei a resistência do componente, eu sei a tensão que alimenta ele,
eu sei qual é o valor de corrente que é para ser. Então, por exemplo, eu pego um eletroventilador, pego uma bomba de combustível, essa resistência da bomba, eu sei que ela é alimentada com 12 volts. Eu sei ali que a corrente vai variar entre 4 a 8 amperes. Um exemplo. Então, agora ela está consumindo somente 2 amperes. Tá? Então, eu consigo fazer essa análise. É interessante também que quando a gente fala de bomba de combustível, existem outros aspectos. Se essa bomba está girando livre, se essa bomba está girando com combustível no tanque. Então, assim, quando a gente faz a medição de corrente da bomba de combustível, eu tenho que levar em consideração eu tenho que levar em consideração que é um componente indutivo, né? Não é resistivo. Então, eu tenho que estar ligado sempre em relação ao princípio de funcionamento daquele componente. Tá? É bem interessante, a gente vai ter uma aula só disso, mas fica ligado. Aumentou a resistência do circuito, eu vou ter uma queda de corrente. Se eu tenho um curto, por exemplo, o que é um curto-circuito? É um circuito curto, ou seja, eu tenho uma elevação de corrente altíssima, porque não passou por nenhum ponto de consumo, nenhum ponto de resistência ali, não tem nenhum consumidor. Então a tendência é que a corrente vá para o infinito, vá para o maior valor que aquele componente fonte que está alimentando vai superar. Então, por isso, quando você tem um curto-circuito, existe um aquecimento no chicote, um aquecimento no fio e vai causar incêndio. Então, o fusível, fica ligado nisso aí, tá? O fusível, ele é um componente de proteção que ele vai fazer o quê? Quando aumentou o valor de corrente maior do que o especificado, ele vai abrir. Ele vai entrar em fusão ali, ele vai abrir e vai interromper aquele fluxo de corrente. Mas ele vai proteger primeiramente o quê? O chicote. Porque o primeiro componente que vai aumentar a temperatura devido à colisão, né, o impacto ali dos elétrons de forma, né, muito violenta, é o cabo, o chicote, o fio. Então ele que vai causar incêndio, não é o componente em si. Fica ligado, se tu tiver uma prova, que tu fazer uma prova de teste na oficina lá, para saber o teu conhecimento, e tiver lá a opção, o fusível protege o componente lá, ou protege o chicote? Protege o chicote, porque o que vai causar o incêndio é o condutor, pode ter certeza, beleza? Vamos lá. Nesse caso, só para vocês terem uma ideia do qual o papel da resistência dentro do sistema. Olha que bacana essa imagem aí. Olha que legal. Eu tenho aí um circuito divisor de tensão. Ou seja, se você observar, eu tenho primeira, segunda, terceira e quarta velocidade do eletroventilador. Olha só. Olha só, vamos lá. Pessoal, se eu colocar na posição 1, eu vou passar por 3 resistores aí, R1, R2 e R3. A corrente vai ser menor, porque eu vou ter um somatório de resistências aí. Olha que legal. Perfeito. Então vai girar menos o motorzinho do ventilador. Quando eu coloco na posição 2, vai passar direto para quem? Para o R2 e R3. Como esses resistores estão ligados em série, eu vou ter o somatório de R2 mais o R3. E aí eu vou ter uma maior corrente em relação à velocidade 1, então vai girar mais rápido. Quando eu vou para a velocidade 3, eu só vou passar agora a alimentação pelo resistor R3. E aí o que vai acontecer? A corrente vai ser maior, o eletroventilador vai girar mais rápido. E por fim, eu vou ter o seletor ali na posição 4, não vai passar por nenhum resistor e eu vou ter corrente máxima no eletroventilador. E aí ele vai girar mais rápido. É assim que funciona a lógica aí do seletor de velocidade interna aí, quando você vai utilizar o ar-condicionado. Tranquilo? Então esse é o papel do resistor ligado em série. Olha que legal, ligações de resistores em série vai ter um somatório de resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Nesse caso, proposital, para o sistema funcionar de forma adequada. Show, pessoal? Entenderam isso aí? Só para a gente ter uma ideia aí de como é que funciona. Top, né? Perfeito. Vamos lá. Agora eu tenho um circuito divisor de corrente. Como assim, professor? Resistores ligados em paralelo, eu vou ter um divisor de corrente. E os consumidores são ligados em paralelo. Como assim? Por exemplo, se eu tiver um problema no resistor R2, que vai consumir 4 amperes, vai continuar tendo a corrente de 6 amperes lá no resistor R1, que vai ter a corrente de 2 amperes no resistor R3. Então, resistores em paralelo têm funcionamento independente um do outro e são divisores de corrente. Se você for medir a tensão em cada resistor desse, é 12 volts. Ou seja,
Os faróis são ligados em paralelo, as lâmpadas são ligadas em paralelo, os consumidores em geral são ligados em paralelo. Por quê? Primeiro, se queimar uma luz de freio, a outra vai acender. Se queimar o farol do lado dianteiro esquerdo, vai continuar o dianteiro direito. Então é independente o circuito e cada um deles consome 12 volts. Então não tem 6 volts para um, 8 volts para outro. Não é assim que funciona. Cada componente do sistema automotivo, você que trabalha com sinalização e iluminação, ele vai consumir a energia da bateria, 12 volts, tá? E caso um desse dê problema, vai continuar do outro lado, não tem problema. Se fosse ligado em série, pessoal, se queimasse um farol, o outro deixava de funcionar, entendeu? Então fica ligado que eu tenho as ligações em paralelo dos consumidores lá na linha de sinalização e iluminação ou qualquer que seja. Agora, o fusível que protege o componente é ligado em série com ele. Por quê? Se o fusível partir, abrir, ele não vai mais permitir passagem de corrente para aquele consumidor, tá bom? Beleza? Show de bola, pessoal. Como eu sei quando está ligado em série ou em paralelo? Vamos lá. Quando é que componentes são ligados? Quem é que é ligado em série no veículo? O fusível com o componente que ele está protegendo, tem que ser ligado em série. O interruptor que aciona o farol é ligado em série àquele farol. O interruptor de buzina é ligado em série com a buzina, porque vai fechar o circuito, né? O relé que vai acionar aquele consumidor está ligado em série. Os resistores do eletroventilador interno são ligados em série, mas, em geral, os componentes em si são ligados em paralelo. Beleza? Show! Vamos lá. Pessoal, o que é que eu preciso entender na prática sobre componentes ligados aqui em resistores variáveis, sensor de temperatura? Sensor de temperatura, olha que legal. Eu tenho um resistor variável que vai mudar esse valor de resistência de acordo com a temperatura. Só que ele vai ser o quê? Aumentou a temperatura da água, diminuiu a resistência, do tipo NTC. Então, diminuiu a temperatura, aumentou a resistência. Olha que bacana. Nesse caso, você vai ter aqui temperatura, olha a tabela lá no manual de injeção eletrônica do Simplo. Temperatura e resistência. Olha só que interessante. Aumentou a temperatura, diminuiu a resistência. Eu vou ter também a outra tabela só de valores de tensão, de acordo com a temperatura, que esse valor você vai também utilizar o multímetro e também o scanner se você quiser ver o valor de tensão. Alguns scanners, no caso, algumas centrais liberam essa informação. Caso não libere, você vai fazer a medição com o multímetro, tá? Para você bater exatamente temperatura, tensão e resistência. Tranquilo? Vamos chegar agora nas funções especiais. Isso aqui é onde eu queria chegar realmente para vocês, é a dúvida de muita gente. Funções especiais, pessoal. Mínimo e máximo, frequência e ciclo de trabalho, tá? Primeiro, quando eu tiver lá o valor real, tiver o botãozinho real no meu multímetro, relação entre duas medidas usado na maior parte das grandezas, usado para zerar o início das medições. Né? Por exemplo, a resistência. Mínimo e máximo, usado com as grandezas para capturar picos máximos e mínimos. Hold, usado para pausar o valor de captura de um sinal. Você pode usar o hold quando você estiver lá fazendo a captura, né, e quer ver aquele valor naquele momento e utilizar o multímetro agora. Pausou ele lá, travou, congelou e vai fazer a comparação com a tabela lá do Simplo. E frequência, vou ter lá em hertz e porcentagem. E você vai usar o seletor para fazer essa medição aí. Vamos lá. Olha só que interessante. Quais são os componentes que eu vou utilizar essas funções? Eu mostrei na live anterior. Corpo de borboleta, atuador do comando variável, bomba de combustível, alternador pilotado, eletroventilador, válvula reguladora, aquecedor da sonda, bomba d'água elétrica, sensor do pedal da linha diesel, também PWM, válvula de controle do tubo. São apenas umas das funções aí, dos componentes que eu vou usar essa função. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês a aplicação na prática aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, um sinal PWM ele vai ter uma frequência constante. Se você tiver dúvidas, volta depois aí na live sobre PWM para você ter uma aula completa, tá? Então, só chamar a atenção aqui nessa câmera. Vamos lá. Sinal PWM, frequência constante. Vai mudar o quê? O ciclo de trabalho, tá? Se é positivo, se é negativo e tal. Então, frequência constante, sinal PWM, para você não perder essa dica. Detalhe, o que é o período? Você vai ter aí a repetição do ciclo, né?
E quando eu tenho o ciclo de trabalho positivo, é onde está o que, pessoal? Em on. Ciclo de trabalho negativo é que está em off, como está na imagem aí. Nesse caso, eu tenho aí um exemplo prático de que eu tenho um ciclo de trabalho de 10%, ou seja, 10% em on. Então, quando tu vê o ciclo de trabalho no multímetro que estiver em 10%, é 10% em on. 50% é a figura B, 50% em on, 50% em off. E, finalmente, a letra C representa aí um acionamento em 90%. Onde é que você vai ver essas mudanças? No atuador do VVT, no corpo de borboleta, no aquecimento da sonda, na bomba de combustível pilotada e assim sucessivamente. Tranquilo para vocês aí? Show de bola, hein? Você é para encontrar 5 volts de alimentação de um sensor, por exemplo. E por algum motivo está 20 volts. Olha uma das explicações. Esse fio está em curto com um positivo de maior tensão, 12 volts ou 20 volts, por exemplo, lá. Ou na própria central está em curto, tá? Ou no próprio componente está em curto. Beleza? Então fica ligado nessas observações. É para sair 5 volts da central. O que é que você pode fazer? Desligar o conector ali, né? Ou soltar e ver se está saindo 5 volts da central antes do curto lá no chicote. Então, a informação de referência é importante para você justamente saber se aquele valor de tensão é os 5 volts que você está esperando. Então, lá no esquema elétrico vai ter se é 5 volts, se é 12 volts, se na linha diesel pesada é 24 volts, tá? Então, se não sair esse nível de tensão, tá errado lá na saída da central ou no chicote, tá bom? E vamos ver aqui na prática, até para a equipe aí, mostrar na prática essa variação aí, pessoal, olha que bacana. Eu tenho as mudanças do ciclo de trabalho, que eu chamo de duty cycle, de 5 até 95%. A frequência não muda, nem o nível de tensão, olha que bacana. Vai mudar o que? O ciclo de trabalho, a amplitude, né, do sinal. Então você vê que vai mudar o brilho da lâmpada de acordo com o ciclo de trabalho, beleza? Hoje, pessoal, enquanto vocês acompanham aí, eu tenho na linha Chevrolet, por exemplo, linha aí de entrada, né, Spin, por exemplo, o controle da lâmpada lá de freio e meia luz, né, lanterna, via PWM. Ligou só a lanterninha lá, vai brilhar menos. Pisou no freio, vai brilhar mais. Não tem 2 filamentos, tá? Não tem 2 filamentos. Você vai ter o quê? Você vai ter um filamento e você vai ter o quê? Um ciclo de trabalho maior. Olha que bacana. Se eu tenho lá 25%, vai brilhar menos. Se eu tenho 95%, vai brilhar mais. Então é bem interessante isso na linha de sinalização e iluminação. Tá bom? Vamos lá. Tranquilo aí, né? Bom, um exemplo aí da bomba de combustível pilotada. O que é que vai acontecer? Eu tenho uma informação aí do pedal, do corpo de borboleta, que vai informar para a central do motor, a UCE, beleza? Que eu tenho uma solicitação de maior rotação do motor, beleza? Nesse caso, via rede CAN, o módulo do motor vai se comunicar com o módulo da bomba de combustível e, por meio dessa comunicação, o módulo da bomba de combustível vai, através de um sinal PWM, vai acionar essa bomba pilotada. Como eu falei na live anterior sobre o PWM, essa bomba é especial, essa bomba tem a aplicação correta, tá? Então, só chamando a atenção para vocês. Meça, vai medir a frequência e vai medir também o ciclo de trabalho com o multímetro, sem nenhum problema. Lógico e evidente, como eu já falei anteriormente na live, que o valor de frequência tem que estar correto. Caso esse módulo não trabalha com a frequência correta por algum problema interno, não vai mudar a pressão da linha de combustível de acordo com a solicitação do condutor. Tá? Além do valor de ciclo de trabalho que você vai medir, você tem que ter o valor de frequência correto para aquela aplicação, tá bom? Nesse caso, só para você ter ideia, como é o esquema elétrico para você, até quando você pegar o veículo, você saber, opa, essa bomba pilotada. Isso é muito interessante você estudar no Simplo. Ou seja, eu tenho um módulo de controle da bomba de combustível, se comunicando via rede LIN com o módulo aí do motor e vai via PWM acionar aí a bomba de combustível, tá? Então você começa a entender como é que funciona o sistema. Eu tenho aí, pessoal, olha que interessante. Vamos lá para a prática agora, hein? Fica ligado nisso aí. Eu fiz essa prática aqui no Corolla, tá? 300 Hz.
Onde é que eu fiz essa medição? No fio de controle do VVT, do atuador. Coloquei a ponta de prova vermelha na entrada, chamada input aí, tá? E a ponta de prova preta no comum. Como é que você vai encontrar essa informação no outro tipo de multímetro, tá? É o seguinte, você vai observar aí que eu tenho 300 Hz e eu sei que essa informação é correta como, pessoal? Eu tenho que comparar com o manual injeção eletrônica ou o manual OSSI. Você pode usar o manual OSSI com o multímetro, tá? Vamos lá, 300 Hz, tá, gente? Olha só a informação que está aí. Eu tenho o gráfico aí do sensor de rotação, de fase e o atuador do VVT. Mas eu vou chamar a atenção para esse ponto aqui, ó. 300 Hz de frequência. Então, a central está mandando a frequência correta de acionamento. Qual a informação que eu vou ter que ter na marcha lenta também, pessoal? Ciclo de trabalho, que é em porcentagem. Olha só, pessoal, 32%. Pode variar muito, viu, pessoal? Com a rotação ali da marcha lenta oscilando, temperatura do motor. Olha o que eu encontrei no multímetro. Olha só. 36,7%. E aí, vou abrir uma observação aqui, tá? Se você observar aí no multímetro, olha para a imagem, tá? Eu tenho Hertz, Hz e porcentagem. E aí você vai ter a letra S de lado disso aí, que é selecionar. Nesse caso aí, quando você apertar S, vai mudar para Hertz ou porcentagem. Hertz é o quê? Frequência. E porcentagem é o ciclo de trabalho. Observe que o ciclo de trabalho deu o quê? 36,7%. No simples tem 32%. Tá errado? Não. Essa variação é considerável, é tranquilo. Você não vai mudar um atuador ou a central por causa disso. Tá? A central está fazendo o quê? Mandando a frequência correta e próximo ali do ciclo de trabalho. Então você está fazendo as medições, o teste elétrico, utilizando o multímetro. Então toda vez que você utilizar o manual OSSI, você vai olhar frequência e ciclo de trabalho para aquela condição independente do consumidor, beleza? Então fica a dica para você. Você que tem um Simplo ou você que vai adquirir hoje, você vai ter lá as informações, tá? De frequência e ciclo de trabalho. Você vai ter lá na MPROP, você vai ter lá no atuador do turbo, você vai ter em vários outros atuadores do sistema os valores. Tranquilo aí? Para te ajudar. Você vai ter multímetro e vai usar o manual OSSI, tá bom? Beleza? Olha só que interessante. O que é essa foto aqui? É o multiprobe, né? Tu vai ter também, né? Pode usar também, fora o multímetro, e aí fica a dica para você, é esse equipamento que vai trazer o valor de frequência em torno de 300 Hz e o valor de duty cycle aí que está 36,7. Viu como o multímetro ele vai trazer essas informações? Show de bola! E após o multímetro, o que é que eu posso ter para complementar? Até para agilizar ou duas pessoas trabalharem rapidamente na oficina. Eu ter uma multiprobe, que nada mais, nada menos do que um multímetro que vai mostrar alguns modelos, até uma forma de onda. Tá? Beleza? Cuidado com os fusíveis importados, né, pessoal? Porque vai queimar o chicote do carro, vai incendiar o carro e não vai abrir esse fusível. Faz um teste, é sério, faz um teste. Compra lá um lote daqueles fusíveis e faz um teste fazendo um curso para você ver. Você vai fechar na bateria e não vai abrir o fusível. Ele vai se desmanchar ali, derreter e ele não vai abrir o circuito. Utilizar junto com o osciloscópio, perfeito, pessoal. Também, um não vai acabar com o outro. Trabalha em conjunto, tá? Tranquilo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação bem interessante no Corolla também, que é a verificação da frequência de trabalho, tá? Da frequência de trabalho utilizando o conector OBD. Então, o sensor indutivo ele vai aumentar a frequência quando aumenta a rotação. Então, se você observar no conector OBD, tem esse aí que é o TAC, né? TAC, que é tacômetro, né? Então, você vai observar que nesse pino lá, que é o pino 9 do conector OBD, lá na linha Toyota, você vai ver uma variação de frequência de acordo com a rotação. Esse é emitido pelo sensor de rotação. Beleza? Olha que bacana. Com o motor em marcha lenta, eu vou ter aí uma frequência, observe na tela, estou pegando lá com o multímetro, ponta de prova preta, pessoal. Lá no negativo, pino 4 ou 5 no conector OBD.
E no pino 9, a ponta de prova vermelha, tá? Medição de frequência. Com o motor em marcha lenta, eu tenho lá 22,6 Hz. Que bacana, hein? Quando eu aumento a rotação do motor, fica ligado aí, ó. Aumentei a rotação do motor, vai para 62,5 Hz. Aumentou a rotação para 2.000 RPM, vai ter esse valor de frequência. E já a 3.000 RPM eu tenho 102,5 Hz. Então, eu sei que o sensor de rotação está trabalhando de forma correta. Como é feita a instrumentação para verificar o PWM? Bom, com o multímetro, você vai ler do PWM. Vou chamar a atenção para esse cano para você realmente não perder mais essa informação e nem deixar de fazer. PWM no multímetro. O que é que você vai encontrar? Frequência fixa, vai medir frequência. Apertou o botãozinho selecionar, vai mudar para porcentagem. Você vai ver o que é o ciclo de trabalho. Você vai comparar essas informações com o manual injeção eletrônica ou o manual OSSI ou Scoop Truck do Simplo. É bem simples assim. Tá bom? Tá bom? No caso do Multiprobe, você vai ter uma função específica lá para ver esse gráfico. Mas, como eu disse, se você encontrar informação de frequência e ciclo de trabalho, pode ter certeza que a central está mandando de forma correta, caso você faça comparação com o que está no Simpla. Aí você, opa, tá tudo ok com a central e com o chicote. Bom, então, pessoal, olha só voltando aqui para o Corolla, como é interessante a gente trabalhar essas informações, tá? Fiat Toro, olha só. Pessoal, nesse veículo, onde é que eu vou encontrar as informações? Olha como é que tá as informações no manual da Simplo. Vou só clicar rapidinho aqui para vocês verem onde é que você vai encontrar isso. Vou clicar aqui, ó, certo? Olha só. Vou encontrar as informações aqui, ó, no manual de injeção eletrônica. Pessoal, olha que bacana. Eu tenho aqui, ó, se você observar, o teste do MAF. O sensor MAF, ele vai ter algumas observações aí, ó. Ignição ligada, o MAF digital, minha gente, o MAF digital. Ele vai mudar a frequência. Mudou a frequência, não é PWM. Então, com ignição ligada, você vai vir aqui no sensor MAF, nos pinos 1 e 2, você vai ter o quê? Frequência de 1,8 kHz. Na marcha lenta, você vai ter 2,43 Hz. Então, é uma forma de você analisar o sensor MAF da forma mais correta possível. Utilizando quem? Utilizando o multímetro na escala de frequência. Olha que legal, tá? E detalhe muito importante, tá? Ó, eu tenho outras grandezas aqui, ó. Outros componentes que eu vou medir a questão da frequência, tá? Então, vamos voltar para a tela do Simpla aqui só para a gente realmente observar. Então, fica atento que tu vai ter valores de tensão, valores de frequência. Por isso que eu chamo a atenção aqui, ó, para você vir no campus testes. Olha só como você vai testar o conjunto atuador do controle da letra do coletor de admissão variável. Pessoal, você vai ter o ciclo de trabalho, você vai ter o valor de frequência e vai ter o valor de tensão. Isso em marcha lenta. Então, observe que com o multímetro você vai fazer testes incríveis aí de alto nível. Vou mostrar para vocês agora, no decorrer da aula, exatamente isso que você vai observar agora, tá? Ó. Beleza? Vamos lá voltar para a apresentação. Ideia de como você vai trabalhar as informações. Olha só. Vamos voltar para a tela, que é a frequência de trabalho do sensor MAF, tá? Com a ignição ligada, 1,8 kHz. Eu fiz essa medição com multímetro. Olha só que bacana. Show de bola? Então aí você já observa isso, tá, pessoal? Onde eu tenho aí essa informação. Ah, vamos ver agora a informação com o motor em marcha lenta, 2,4 kHz. Perfeito aí? Show de bola. Estou provando para você na prática aí. Beleza? Show? Agora eu estou medindo rapidamente aí com a multiprobe, só para você ver como os valores batem. 1,8 com ignição ligada e 2,4 kHz com o motor em funcionamento na marcha lenta. Tá? Então, pessoal, o multímetro aí sempre vai trabalhar. Lá no manual OSSI você vai ter a forma gráfica e também, como eu posso dizer, os valores de referência. Esse é o mais importante, tá? Beleza? Pessoal, em relação à bateria, só você observando aí, eu vou chamar a atenção para a questão da reserva de capacidade,
que é 90 minutos. Eu gostaria realmente de chamar a atenção, como eu falei para vocês. RC, 90 minutos. Reserva de capacidade. É o tempo que vai disponibilizar para o veículo uma corrente de 25 amperes, tá? Nesse caso, durante 1h30, tá? 90 minutos. Então, essa bateria, ela vai disponibilizar, caso haja uma pane no sistema, 25 amperes para esse veículo chegar num ponto seguro. Tranquilo? 64 ampere é a capacidade, 12 volts a tensão nominal e CCA, corrente de partida a frio, tá? Fica ligado sempre nessas grandezas aí, tá? Vamos lá. Bateria. Eu tenho algumas tabelinhas aí também para vocês, tá? 12.80, 12.75, 100% de capacidade. 12.70, 90%, 12.60, 75%, 12.45, 65%, 12.20, 45% e 12 volts, 20%. 10,5% de tensão de repouso está totalmente descarregada, tá? 10,5% já foi embora. Beleza, pessoal? Eu vou utilizar também o alternador pilotado, vou utilizar o multímetro para ver o que, pessoal? Exatamente se está trabalhando corretamente. A central tem que alimentar o regulador, se for um RVC na linha GM, de 140 Hz. Se for a linha RC, 125 Hz. Se for RLO, 108 Hz. E se for os coreanos, 125 Hz. E se for a linha 24 volts, 190 Hz. Eu vou observar como, pessoal, colocando na medição de frequência lá no alternador. Tem que estar esse valor. Caso a central não mande esse valor de frequência correto, vai entrar em emergência e você vai ver lá, 13,8 volts. Travado, tu liga o consumidor, desliga o consumidor e mesmo assim não muda o valor de tensão, já era. Tá travado, não pode. Então tá no modo de emergência, tá? Beleza? Se eu injetar uma frequência nesse alternador, no pino correto, com 60% de ciclo de trabalho, ele vai gerar 13,8 volts. Se eu mandar 90% de ciclo de trabalho com injetor de sinal, ele vai para 15,5 volts se for um RVC. Então você vai testar utilizando essa tabela. Eu tenho alguns diagnósticos na prática, vou mostrar só esse aí, porque o nosso tempo está corrido aqui, tá? Mas vamos lá. Esse caso é muito simples. Não pegava esse veículo. Não pegava. Porque não tem marcação, não tem identificação, pessoal, de posição da alavanca. Nem P, nem R, nem N, nem D, nem S. Ou seja, para esse veículo entrar em funcionamento, eu tenho que estar em P ou em N. Cadê a identificação? Não tem. Não entrar em funcionamento. Eu peguei o esquema elétrico e vi que quem fala essa informação, quem disponibiliza essa informação, é o sensor de faixa da transmissão. Nesse caso, eu tinha que certificar que ele estava alimentado. E aí, o que foi que aconteceu? Olha só. Nesse caso aí, eu verifiquei que não tinha... Eu fui verificar os 5 volts. Olha só, pessoal, coloquei as pontas de prova aí, lá na alimentação 5 volts. Tinha 14 milivolts. É isso mesmo, pessoal. 14 milivolts. Então, se era para ter 5 volts e tem 14 milivolts, não vai funcionar esse sensor. O que foi que eu fiz? Eu peguei do sensor de fase, os 5 volts, e coloquei direto para alimentar o sensor de faixa da transmissão. Olha o que aconteceu. Vamos lá. Seguinte. Eu peguei, puxei do sensor de fase, tá, pessoal? Olha só que bacana. E joguei lá para o sensor de faixa da transmissão. 4,99 volts. Perfeito. Nesse caso, eu alimentei o sensor com 5 volts, tá? E aí, olha só o que aconteceu no painel de instrumentos. A identificação da posição N neutro no painel. E, logicamente, esse veículo entrou em funcionamento. Observem aí, marcando na seleção aí, pessoal, marcando a rotação do motor. Perfeito aí? Show de bola. Pessoal, bem interessante, né? Você fazer um diagnóstico bem rápido. Era o chicote, né? O problema desse carro era chicote. Estava aberto o fio dos 5 volts, tá? Tem uma junção embaixo ali perto da caixa que estava com o circuito aberto, beleza? Show de bola, só para você ver a aplicação. Quando você for medir, pessoal, aterramento, eficiência de aterramento, vai medir lá, pessoal, a queda de tensão de negativo para negativo ou positivo para positivo na partida. 300 milivolts no máximo, tá? Então, colocou a ponta de prova em tensão.
colocou ponta de prova vermelha no negativo da bateria e a ponta de prova preta no ponto de aterramento, tem que dar no máximo na partida 300 mV de queda de tensão. Mais do que isso, tem falta de aterramento. Isso serve também para alimentação. Quero conferir a alimentação do módulo, verifico os pinos no esquema elétrico, tá? E vou fazer a medição no chicote. Pessoal, olha só a dica do mestre, hein? Sempre coloca uma lâmpada em paralelo no próprio multímetro. Olha só essa imagem aí, tá? Fica ligado, pessoal. Vai ter que acender a lâmpada. Esse teste só é feito, vou olhar para essa câmera aqui, pessoal, para chamar a atenção. Você vai fazer o teste de alimentação ali, olhando o esquema elétrico, quem é linha 30, quem é linha 15, quem é os aterramentos. Lá no conector do módulo. Coloca uma lâmpada lá de 21 watts, aquela bem bacana mesmo lá, para você ver se esse positivo é verdadeiro, se esse negativo também é verdadeiro, tá? Tem que passar uma lâmpada em paralelo, como você vê na figura aí. Se não acender a lâmpada, é porque é só um residual ali, é uma falsa tensão, tá? Então vai ver um positivo de potência, uma alimentação ali que vem da caixa de fusíveis, coloca uma lâmpada para ter certeza que tá com a alimentação. Beleza? Tem a questão da Redcam, rapidinho aqui para vocês. Redcam High 3,5 volt, Redcam Low 1,5 volt, tá? E aí você vai fazer os testes aonde? Aí, pessoal, são 5 passos para você fazer o teste. Lá no conector, você vai ver com o circuito desenergizado, 60 ohms, circuito ok, tá, pessoal? 2,8 volts, Redcam alta e 2,1 volts, Redcam baixa. Sempre tem que ter um maior e um menor, medindo nos pinos 6 e 14. Pino 6, Redcam alta, pino 14, Redcam baixa. 120 ohms, rede está aberta, tá? Cuidado com isso. E curto entre si, 5 ohms, ou abaixo de 5 ohms. Tem curto entre si, mediu tensão, vai para 2,5 volt. A grande oportunidade agora, pessoal, de ter o Simplo, ter um manual ósseo para você, ter os diversos manuais da Simplo, tá? Manuais aí que vão trazer confiabilidade para você. Todo esse material vai estar para você aí, para ver o caso de estudo da HRV, né? Que eu fiz também um diagnóstico utilizando tensão e corrente, tá? Do multímetro. Lembrando, pessoal, seguinte, vamos lá. Nosso tempo é limitado. Já imaginou se você tivesse uma plataforma capaz de trazer aí as informações que eu te passei, né, de teste de componentes, esquemas elétricos, tá? Formas de onda, para você trabalhar exatamente essas informações, mas também é muito importante você ter as informações de referência. Vamos lá, ver só um caso. Esse aí foi, eu fiz essa venda para esse cliente e olha só o que ele falou aí quando comprou o Simplo e aplicou na oficina. Vamos lá, a produção vai apresentar para vocês aí. Semana na oficina, com menos de 1 hora, com o Simplo, tudo resolvido, cara. Graças a Deus aí, ó. Aí, ó, meu amigo. Fizemos aqui o sistema do Simplo aqui. Fizemos todos os testes aqui com o sistema aqui, cara. O carro, depois de uma semana na oficina, com menos de 1 hora, com o Simplo, tudo resolvido, cara. Graças a Deus aí, ó. Jogo rápido. Uma semana. Com o Simplo, meia hora. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o que é que você vai encontrar nos manuais do Simplo? Quais são os benefícios? Primeiro, você vai ter, né, acesso ilimitado, independente de hora, quantas vezes você quiser, você vai acessar os manuais, tá? Vai ter 2 dispositivos simultâneos para utilizar no celular, tablet, computador. Vai ter o nosso suporte técnico que vai te ajudar aí no horário comercial de segunda a sexta, de 8 às 17h30, tá? E vai ter acesso à Escola do Mestre, que é a nossa zona, né? Nossa área de treinamentos, né? Beleza? Área de membros. Tranquilo? E aí, o que é que você vai ter? Tá em área de membros, com vários treinamentos, e-books, todos os materiais de live vão estar lá, certo? E nosso suporte, como eu já falei para vocês aí, sem nenhum tipo de restrição de forma de cortesia para você, tá bom? E aí, não tem uma questão de dizer valores aqui, não tem como, porque é customizado, é personalizado, tá? O que é que vai acontecer? Você vai ter as informações aí de acordo com o seu mercado, se é autoelétrica, se é retífica, se é diesel, tá? Se trabalha com elétricos e híbridos, com câmbio automático. Então, pessoal, o que é que você vai ter aí de disponibilidade para você
Hoje, as 20 primeiras vagas aí, os 20 primeiros que entrarem em contato vão ter essas condições especiais. E digo para vocês, não é só a questão do desconto, não é isso, é a questão de forma de pagamento também, beleza? E a forma de pagamento bem flexível, bem tranquilo para você. E aí eu deixo para você essa condição. Vocês que me assistiram até agora, logicamente, estão com a oportunidade. E detalhe, você tem 3 caminhos agora. Você vai terminar essa live, vai embora, vai continuar, vai pegar esses conhecimentos que eu te passei e vai na luta aí, eu fingir que nunca viu essa informação. O segundo passo é tentar do seu jeito, na tentativa e erro. Vendo mais informações no WhatsApp, no YouTube, ou seja, você vai tentar aí ver as informações de referência. Show de bola. Mas cadê as informações? Você vai ficar ainda perdendo tempo e sem saber se essa informação é correta. E o terceiro passo é o seguinte, é clicar no link que eu deixei no chat para você, tá? E, logicamente, ter contato com os nossos consultores, ver as informações que vão estar disponibilizadas para você, um pacote exclusivo para a sua necessidade e ter em mãos não só as informações técnicas, os esquemas elétricos, tá? Como também um suporte e acesso à Escola do Mestre. Isso aqui, pessoal, é só a ponta do iceberg. Isso aqui é só o começo. Você vai entrar agora na área de membros, que isso aqui vai ser constante para você todos os dias, beleza? Então não perca tempo, tá? Vai lá, clica no link para você ter acesso a esse conteúdo que eu te passei aqui. Eu aqui correndo, eu te apresentei um conteúdo desse maravilhoso, um conteúdo desse bacana, para você realmente não perder. E vocês vão estudar os casos de estudo, vão tirar as dúvidas comigo. E lógico, você que é cliente simples, você que vai ser cliente simples, vai ter contato direto aí com o nosso suporte. Eu vou estar lá para te ajudar. E, logicamente, você vai ter uma equipe aí de 8 colaboradores à sua disposição aí, de segunda a sexta, no horário comercial. Escola do Mestre é onde eu deixo todo o meu conteúdo, tá, de treinamentos e também os casos de estudo que eu consigo aí na oficina e dos meus parceiros, para você pegar em primeira mão, né, de bandeja aí, os casos mais complexos, beleza? Então não perde tempo, já agradeço cada um de vocês de coração, tá, a presença, as perguntas aí que a gente vai selecionar aqui para ir respondendo também no grupo, tá? Fico muito feliz, pessoal, né, de ajudar bastante vocês. Eu sei, o tempo é rápido mesmo, é curto, eu tenho que acelerar. Eu queria passar o máximo de informações para vocês, tá? Beleza? E detalhe, viu, pessoal? Continue estudando, tá? Continue essa caminhada. Vocês que estão seguindo a Simpla aí no canal do YouTube, no Instagram, estão de parabéns. Nós realmente estamos comprometidos com vocês. Pessoal, muito obrigado mesmo. Obrigado a toda a equipe aqui da Simpla que está sempre ajudando a gente. E próxima semana, mais conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Forte abraço. Até a próxima.